Fala, meu amigo, minha amiga que quer entrar para esse mercado tão novo, tão recente de automação. Mas você que está aqui no canal, talvez o nome tenha te atraído, né? Eu gostei desse nome, Engenharia Reversa, porque o objetivo aqui é a gente conseguir entender como as coisas funcionam, como a gente pode transformar conhecimento, habilidade em dinheiro, em resultado, em um negócio escalável para você viver a vida que você deseja. Hoje eu vou mostrar como criar um sistema de CRM imobiliário no Notion, mas você vai desenvolver ele, mas quem vai fazer boa parte do trabalho é a IA do Notion, por isso eu cunhei o termo chamado Vibe Notion. Esse sistema aqui, posso falar que 90% foi desenvolvido pela IA do Notion, conforme as minhas instruções, e no próximo vídeo dessa série você vai aprender como conectar ele no N8N, tá bom? Tanto esse template como o fluxo do N8N está disponível para você adquirir aqui no link fixado, tá bom? Mas nessa aula eu vou mostrar como você consegue fazer. Vamos lá? Então, a ideia é que esse sistema tenha várias imobiliárias cadastradas, ou seja, com um único fluxo do N8N, você vai conseguir atender várias imobiliárias, ou seja, você vai ter um painel para você mesmo gerir as integrações. A ideia é que tenha vários clientes para cada imobiliária, vários imóveis para cada imobiliária e também uma tabela de agendamentos, tá bom? Bom, vou mostrar aqui a parte acho que mais interessante do nosso sistema é justamente esse CRM, onde você pode vir aqui e ter várias etapas e aí você consegue também ter esse controle, tá bom? Bom, vamos lá. Então, primeira parte, né, o conceito, né, o que é Vibe Notion. Eu vou aqui para um vídeo que eu já gravei mostrando o processo, tá? E eu vou explicando aqui para vocês. O conceito de Vibe Notion é exatamente isso que eu expliquei. A gente está vivendo aí, né, a era do Vibe Coding, então tem as IAs que constroem aplicativos para a gente. E diante de um projeto real, esse aqui é um projeto real, né? Mas diante de um outro projeto real, aqui da nossa agência de software, da nossa agência de IA, eu me vi na necessidade de conseguir fazer um processo acelerado sem perder a qualidade, né? Esse sempre é o objetivo, a gente fazer o que a gente pode fazer de uma forma mais otimizada sem perder a qualidade para o nosso cliente, né? Isso é fundamental. Então, como eu já conheço algumas automações feitas com Notion, e tem sistemas sérios, né, realmente desenvolvidos em Notion, eu falei, por que não a gente usar o Notion para isso? Então, eu trouxe esse conceito aqui para esse projeto, que basicamente é o seguinte, o Notion ele vai dar vida à estrutura do aplicativo, né, banco de dados, que são as databases que o Notion usa e possui, né, na verdade. Você que trabalha com Notion há muitos anos sabe do que eu estou falando, você que não conhece, imagina uma planilha Excel dentro do Notion, mas de uma forma bem mais fácil de configurar. Só que com a IA, né, e lembrando que essa IA você vai até poder experimentar ela no plano gratuito, mas você consegue fazer ali uma assinatura, se não me falha a memória, tá US$ 24. Você vai ver aqui no vídeo provavelmente um link também para você testar, tá bom? A IA do Notion, mas vale a pena, tá? Eu já uso o GPT praticamente desde que saiu 5 dias depois do lançamento, sempre foi o meu aplicativo de IA padrão, mas depois que eu percebi aqui o poder do Notion, que você também vai poder entender nesse vídeo, eu pude ver o quanto mais rápido eu consigo fazer as coisas. Bom, primeira coisa é contexto, né? A gente sabe que mexendo com IA é contexto, então a IA, nesse conceito de Vibe Notion, ela vai desenvolver as etapas do aplicativo para mim e vai desenvolver também até mesmo uma database para configurar o comportamento do agente. Então a primeira coisa que eu fiz do absoluto zero aqui nesse vídeo, foi pesquisar na internet, porque a IA do Notion tem acesso à internet, você pode usar também o Cloud Opus, o Sonnet, modelo do Google, modelo 5 também do GPT, ele também tem acesso à internet. Então, ele buscou, dentro das lógicas, o que um agente de atendimento imobiliário precisa, e aqui, essa parte que ele acabou de escrever para mim, vai ser como se fosse a nossa documentação, vai ser de fato a nossa documentação, a nossa fonte de verdade aqui no aplicativo. Feito isso, para você ter aquela analogia, por exemplo, o cliente te mandou o briefing do que ele precisa.
você pode abrir uma página do Notion, começar a conversar com a IA, subir ou a proposta que você enviou para ele, ou parte do contrato, enfim, onde você tem ali o briefing, né? E você vai pedir para a IA do Notion organizar isso num documento para você que vai ser a sua fonte de verdade. Por que isso é importante? Durante todo o desenvolvimento, para a gente não perder o foco do que vai ser desenvolvido, a gente precisa, como gestor de automação, né, criação ali de soluções com tecnologia, nesse caso, a gente não pode perder de vista a nossa fonte de verdade. Então, você vai ver que depois eu vou pedir para ele transformar isso aqui num documento. Depois eu vou pedir para ele criar as databases, onde vai ficar salvo as informações, como eu mostrei anteriormente. Então, eu já pedi aqui para ele criar as databases e eu dei uma sugestão: imobiliárias, pois o sistema deve ser multi-imobiliárias, base de clientes, base de imóveis, configurações do agente. A database de configurações do agente, ela serve para quê? Para a gente poder trocar o modelo facilmente, para a gente mudar a temperatura, os tokens. Eu vou mostrar aqui para vocês. Só que depois eu tomei uma decisão que eu acho muito melhor, já que cada imobiliária vai ter um agente de IA personalizado para ela. Eu acho muito mais minimalista, importante a gente trabalhar com bancos de dados minimalistas para a gente não se perder, é que as configurações do agente de IA daquela imobiliária estejam na mesma database daquela imobiliária. Aí no final, aqui eu estou fazendo, mas ali no vídeo, mas vocês vão entender o final. Olha só como é que ficou no resultado final. Aqui eu tenho as informações da imobiliária, são informações fictícias, obviamente, por mais que essa imobiliária exista mesmo na cidade de Juiz de Fora, ela é liderada por um profissional de vendas e liderança de equipe que eu admiro muito, Luciano Esteves. Se você estiver vendo esse vídeo, parabéns mais uma vez aí pelo profissional que você é. Então, mas todo o restante são informações fictícias. Então aqui eu tenho sobre a imobiliária, mas você pode ver que daqui para baixo eu tenho algumas informações do agente, ó, qual modelo eu estou usando, o max tokens, a temperatura, né, você pode controlar. E o que é legal aqui? Como eu consigo passar isso dinamicamente para o fluxo do N8N, o Notion se torna o painel de gerenciamento do comportamento da IA, dos parâmetros. Porque eu percebi que como a gente consegue trazer isso dinamicamente para dentro do Notion, para dentro do N8N, é muito mais simples, depois que você tem a infra pronta, né, que é o fluxo do N8N, você ter que ir lá, abrir, mexer nos detalhes, fica ruim. Então eu trouxe para cá e no próximo vídeo, que é dessa série, que eu vou mostrar como configurar o fluxo do N8N, vocês vão ver como que eu trago isso dinamicamente para dentro do fluxo, tá bom? Voltando aqui ao vídeo, e nesse ponto aqui, eu consigo... Opa! Ele já está fazendo aqui para mim. Vou voltar só um pouquinho para vocês verem ela criando. Vamos ver aqui em parte que eu parei. Legal, mandei aqui, ó. E o objetivo aqui é criar um sistema aplicável em várias imobiliárias. Talvez a principal diferenciação em cada registro na DB Imobiliários, né, a database imobiliários, seja o número de WhatsApp conectado. Exatamente. Porque como eu estou usando uma API não oficial, que é o WhatsApp, a gente consegue saber qual é o número de WhatsApp que está recebendo aquela mensagem. Você gera um filtro, busca na base de dados de imobiliários no Notion, filtra pelo número de WhatsApp, tem que ser o mesmo, pronto, você passa dentro daquele fluxo, acessar naquele momento somente a imobiliária que tem aquele WhatsApp. Inclusive aqui está uma boa estratégia de escalar um único fluxo do N8N para N clientes, tá bom? Por isso que eu pedi para ela fazer essa parte da database. E aí, enquanto eu passo para ela o que eu quero, ela simplesmente vai montando o painel aí para mim. Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, porque por mais que eu já esteja acelerando ele, ainda está um pouco mais lento. Ó, ele criou aqui já as databases. Quer ver? E aí ele vai pensando e vai mostrando aqui do lado, né? Como é um modelo de reasoning, ou seja, tem raciocínio, né? Uma cadeia de pensamento, de raciocínio. Ela vai te mostrando o que ela vai fazendo. E aqui do lado a gente vai poder acompanhar de fato o que ela está produzindo. Vamos só esperar mais um pouquinho. E pronto, tá aqui o documento pronto. Depois eu pedi para ela organizar isso, não ficou do jeito que eu queria. Depois ela vai deixar cada database ali devidamente organizada.
Aí ela deu o histórico do que ela fez e assim a gente conseguiu chegar nesse ponto. Depois eu vou pedir para ela organizar. É só conferir, né, se está tudo do jeito que eu queria. Obviamente que você vai ter que conferir. Inclusive aqui eu passei por cada database vendo se tem os campos que realmente eu quero. Aí depois eu pedi para ela organizar melhor a página assim, ó, sobre o projeto, databases. Aí eu coloquei sugestões em uma página à parte. E pensei melhor, mescle a database de configurações do agente com as imobiliárias, que foi o que eu falei anteriormente, faz muito mais sentido deixar tudo no mesmo lugar. Claro que se o teu sistema for evoluindo, precisar de mais nuances, você consegue fazer ali um relacionamento de tabelas, tá bom? E pedir para depois remover a database de configurações do agente. Uma coisa muito legal na IA do Notion é que você pode trazer contextos aqui para a hora de você enviar o prompt. Se você der um arroba, enquanto ela faz aqui, eu vou mostrar para vocês. Enquanto eu venho aqui, ó, por exemplo, eu estou aqui na página de database, mas eu estou aqui com um registro sendo visualizado. Eu estou com ele aqui como contexto, inclusive eu posso tirar. Mas se eu precisar, por exemplo, fazer uma mudança na estrutura dessa database, eu posso simplesmente relacionar a página sobre o projeto. Deixa eu ver como que está o nome dela aqui. Só um minutinho, deixa eu fechar. Está aqui trabalhando, beleza. Deixa eu só ver aqui por que não está indo. Provavelmente é porque eu estou gravando a minha tela. Vamos tentar de novo. Ótimo. Sobre o projeto, agente aula Vibe Notion. Aqui que está a documentação do projeto. Então, por exemplo, eu vou aqui em imobiliárias, quero mudar alguma coisa, mas eu não quero que ela perca de vista a documentação do projeto. Ó. Sobre o projeto, aula Vibe Notion, significa que o que eu der de prompt aqui, eu posso colocar, ó, olhe a documentação, que é a fonte de verdade, e faça isso, isso e isso. E ela vai alterar para eu não perder ali a documentação de vista. Inclusive, você pode até convidar seu cliente para poder fazer parte do teu espaço no Notion. Ele vai alimentando ali com documentações ou com o próprio prompt system base que você fizer, e aí fica já integrada a tua automação. Ela já fez aqui a mudança que eu pedi. Deixa eu só ver aqui como é que ficou a organização. Se ficou mais próximo do que eu falei. Deixa eu ver. Vou voltar só mais um pouquinho. Legal, ela realmente organizou. Ficou mais limpo, tá vendo? Eu fui conferir se todas as databases estavam do jeito que eu queria. E como eu desenvolvo aplicações usando no Code há 6 anos, né, entendo bastante de banco de dados, sei o quanto que isso é importante para uma aplicação bem sucedida, então a formatação do banco de dados ela é o mais importante. Tanto que qualquer projeto hoje aqui na nossa agência de software, a gente sempre começa pelo banco de dados, exceto quando o cliente quer começar pelas telas, né? Às vezes ele contrata só o projeto de design, pode acontecer. Mas o ideal é que sempre a gente comece pelo banco de dados para a gente ter exatamente esse poder de escala. Perceba que a IA já colocou algumas opções ali naquela propriedade ali, cada coluna que é uma propriedade. Sobre, por exemplo, se a imobiliária trabalha com aluguel, trabalha com venda, enfim. Aí, agora, outra vantagem de usar o Vibe Notion para poder você desenvolver aqui automações no N8N. A gente sabe, né, quem desenvolve há mais tempo, seja aplicativo, seja também automação, sabe que uma das coisas que a gente precisa é de dados teste para ver se as lógicas, as regras de negócio estão sendo obedecidas. E muitas vezes a gente tinha que colocar, antes da IA, né, a gente tinha que colocar isso na mão. Outra coisa que eu vejo que ganha muito tempo é que eu posso pedir para a IA fazer exatamente isso que ela acabou de fazer agora, preencher com um dado teste, e assim eu já posso testar a regra de negócio. Eu não preciso, por exemplo, gastar meu tempo colocando dados fictícios, né? Quando a gente está programando, às vezes nem vem a inspiração certa, e aí na hora de testar sai nomes de clientes como Tony Stark, enfim, você já deve ter visto isso em algum lugar, e o legal é que a IA ela consegue fazer testes ali bem legais. Outra coisa muito legal que eu estou gostando muito de usar o Notion dessa forma é que, deixa eu voltar um pouquinho para vocês entenderem, é que eu consigo mudar a personalidade do agente de IA
que está trabalhando para mim ali naquele momento. E nesse caso aqui eu estou usando um que já veio por padrão, que o comportamento é de analista. Mas um que eu estou usando muito é para engenharia de prompt. Então você pode criar a personalidade do seu agente de IA. Ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês verem. Quando eu coloco ali, buscar uma página existente, significa que eu posso destinar uma página do Notion, ou várias páginas, né? E para que uma página seja o prompt system, o prompt comportamental do agente de IA do Notion. Então eu já tenho aqui, tem alguns que veio aqui padrão, né, como analista, e eu criei aqui, numa página, o criador de prompts. Esse criador de prompts, eu peguei o que tem de melhor hoje em engenharia de prompt, e criei um agente de IA que me ajuda na hora de compor prompts. Quem trabalha com agentes de IA, trabalha nesse ramo, sabe que a gente está mexendo em prompt o tempo inteiro e a IA ajuda muito a acelerar esse processo sem perder a qualidade. Então eu desenvolvi um criador de prompts, depois eu vou deixar o link também para vocês acessarem. Na verdade eu estou desenvolvendo, eu vou colocar aqui no canal para uma suíte de agentes criados no Notion para vocês só copiarem aí para o Notion de vocês, para vocês já terem essa aceleração no dia a dia. Eu tenho certeza que vai ser muito útil. E provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, já vai ter o link aqui para você adquirir também, tá bom? Então, eu criei esse agente de IA. Aí eu mudo ali só a figurinha dele, né, o detalhe dele, para eu saber que eu estou lidando com um engenheiro de prompt. E depois, inclusive esse que está aparecendo aqui na tela já está bem melhorado, tá? Esse criador ele já está na versão 2.3, se eu não me engano. Então já está bem revisado, já está bem melhorado. Por quê? Porque agora que eu tenho imobiliária teste, lembra que eu falei que eu aglutinei, né? Eu mesclei as configurações do agente para dentro da database de imobiliária? Uma das coisas que está aqui é o prompt system, mas só para eu confirmar se ele estava fazendo mesmo o comportamento de engenheiro de prompt, eu fiz essa pergunta para ele para saber se ele realmente estava fazendo isso. Então, se realmente eu estava lidando com o engenheiro de prompt que eu criei ali. Aí o que eu pedi? Analise o contexto do projeto, que é a página onde tem a fonte de verdade do projeto, e pedi para ele, deixa eu só lembrar aqui o que eu falei, com várias imobiliárias e seus agentes de IA. Expliquei para ele, né, o que eu estou fazendo. Engraçado, não precisava porque eu já estava referenciando o projeto, mas ok. Aí eu pedi para ele pensar no melhor prompt system para agente de imobiliária teste, que é a que eu estou no momento, que é justamente essa aqui, ó. Está aqui no contexto. Então, a partir do momento que isso aqui está no contexto aqui da pergunta, significa que ele está vendo essa página. Então, isso é maravilhoso. Então, expliquei mais um pouco do que eu preciso, né, do prompt system. E aí, o que ele vai fazer? Ele, como ele é um criador de prompts, ele já vai criar o prompt para mim e vai colocar na propriedade prompt system, né, que é um dos campos aqui, exatamente onde depois, dinamicamente, eu vou trazer para dentro do fluxo do N8N. Então, só esperar um pouquinho. Ele já criou aqui para mim, porém ainda está vazio. A ideia é que ele vai me pedir aqui se quer que eu implante isso lá no... Se eu quero que ele adicione isso no prompt system. E é claro que depois eu vou analisar melhor, né? O prompt está do jeito que eu quero mesmo. Mas o mais legal é isso, é porque antes eu usava muito os projetos do ChatGPT e trazia o máximo que eu podia sobre o projeto lá dentro. E criava um agente de IA personalizado para o projeto. Aqui é meio que o contrário, eu estou trazendo um agente de IA para dentro do projeto que é muito melhor, porque a gente sabe que a IA funciona muito bem com contexto. Então, dessa forma, assim, realmente explodiu minha cabeça depois que eu entendi essa forma, que eu desenvolvi essa forma. Eu vi na internet, não tem ninguém falando sobre isso. E aí eu trouxe aqui para vocês com a intenção de acelerar. Aí o Prompt System já no lugar certo. Depois, na versão final do sistema, eu tirei ele dali, porque a gente perde, quando tem um texto dentro da propriedade do Notion, a gente perde uma das coisas que é melhor no Notion, que é aquela facilidade de edição, né, que a gente tem nas páginas que não são páginas de database, como essa, por exemplo. A gente pode salvar aqui, ó, tá vendo? Em tabela. Ele usa muita linguagem, ele usa a linguagem Markdown para isso, né? E dessa forma, a gente consegue editar melhor. Esse nome depois eu vi que já existe, eu vou até pular aqui para não dar strike. E agora eu vi para ele buscar na internet, aí pedi, né, para ele buscar na internet. Olha só que legal, alimentar com dados, agora eu vou alimentar com dados muito próximos da realidade.
Claro que eu não pedi para ele colocar os imóveis de verdade, porque eu não quero nenhum problema, né, com nenhuma imobiliária lá de Juiz de Fora, uma cidade, inclusive, que eu conheço muito bem, nasci ali perto. Mas eu pedi para ele buscar, para quê? Para ele se inspirar em dados, para eu alimentar essa database de imóveis e eu testar o agente propriamente dito. E quando eu mandei esse teste para o cliente amou, achou incrível ali a forma como o agente respondeu. Só que eu pedi para ele se inspirar. Então vocês vão ver, se tiver alguém de Juiz de Fora, deixa nos comentários, vai aparecer bairros que realmente tem Juiz de Fora. Como é uma cidade que eu conheço, eu pude ver que, de fato, a IA acertou. Ela tem realmente busca na internet. Ela criou ali os 5 imóveis que eu pedi para ela criar. Olha só que legal. Aí ela já variou com tipo, finalidade, locação, justamente para testar, por exemplo, a busca do agente. Se ele está buscando, por exemplo, vamos supor que o cliente que está usando ali, o usuário que está usando o WhatsApp, ele quer só buscar para locação, só para venda, ele quer um bairro específico, ou ele quer uma sala comercial, não uma casa, enfim. Para você proporcionar isso ali na busca do agente. E nada impede também de depois de você fizer isso e validar e ver que está certo, você colocar no Supabase. Eu ainda quero gravar um vídeo aqui de como você consegue manipular o Supabase usando comandos SQL e fica muito bom, fica muito rápido, muito ágil. Mas o legal do Notion é que você consegue ter uma visualização e também prover essa visualização para o seu cliente. Às vezes o seu cliente ele não deseja fazer um investimento alto num próprio aplicativo, seja em Bubble, seja em Flutterflow, enfim, mas ele quer a solução, né? E a solução é o quê? É como se manipula as informações, né? Então você consegue fazer isso também dentro do Notion, né? E cobrar por isso. Tem muita gente ganhando dinheiro com automações no Notion, já não é de hoje, né? Projetos feitos no Notion. E é uma boa forma também de você conseguir um projeto intermediário com o seu cliente, né? E entregar a solução que ele realmente precisa. Eu vou pedir para ele também colocar aqui alguns clientes teste para a gente ver o Kanban. Inclusive eu peguei o print dessa tela, mandei para o cliente. Ele gostou muito porque fica visual, né? E olha só que legal, a gente tem aqui um CRM completo para poder mapear os interesses, como é que fala? Os dados do próprio lead, né, do cliente. E imagina, você vai prover essa interface para um cliente seu usar, por exemplo, é muito legal. Claro que, por mais que o projeto seja multi-imobiliárias, né, para todo mundo acessar, teria que estar no mesmo acesso, né? E acaba que um vê o do outro. Não tem problema, a gente consegue resolver isso usando até vibe coding mesmo, usando a mesma database e prover um aplicativo com logins individuais, né? A gente consegue fazer também colocando o Notion como o back-end, né? Dá para fazer isso também. Mas a ideia é mostrar para vocês nesse vídeo como que, usando essa estratégia, a gente consegue fazer muito mais rapidamente agentes de IA, pelo menos a base estrutural, né? A base das informações. Porque assim, hoje a gente trabalha com N8N, é uma delícia poder arrastar e soltar ali os nós, mas um bom planejamento, um bom back-end, uma boa organização do projeto vai prover também uma boa entrega para o seu cliente. Eu espero que você tenha gostado. No próximo vídeo dessa série eu vou mostrar como pegar essas informações e trazer dinamicamente para dentro do N8N e como que você vai plugar isso na WhatsApp, por exemplo, que é a API de WhatsApp que a gente usa aqui. Recomendo bastante, inclusive. E assim você fazer um painel para gerenciar as automações que você está cuidando, tá bom? Se você gostou, clica, se inscreve no canal. Eu estou há 10 anos no digital, eu estou empreendendo esse tempo todo, empreendo com tecnologia há 6 anos, agora a gente está muito forte no ramo de automações. Eu passei pelo Novo Mercado como gestor de automação. Eu também sou professor também de automação em algumas comunidades importantes aí do Brasil e quero trazer nesse canal compartilhando o dia a dia. Eu boto a mão na massa, nós temos equipe, mas eu boto a mão na massa também, trabalhando com algumas automações para sempre trazer insights frescos aqui para vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.